Oba, tudo bom? Aqui é o Billy. Faz tempo que não estou fazendo vídeo, né? Hoje vamos falar sobre 5 melhores amigos para a China. A maioria dos chineses, né? Eu também incluindo eu concluí 5 países que eu acho que politicamente e sentimental tudo isso aqui para os chineses, só que são bastante aproximados, né? Pode ser, não é? Claro, todo mundo tem uma opinião diferente, mas isso como eu penso, como chinês, é mais ou menos isso. Primeiro país seria Paquistão. Paquistão é um país interessante porque nós temos essa amizade desde muito tempo atrás por causa do inimigo comum, né? Era a Índia. Continuando sendo a Índia, né? Politicamente estou falando, mas pessoas são pessoas, né? Então, Paquistão e China e Índia três países tem essa disputa de uma região, né? De fronteira, que é Kashmir. Então, e também tem outras regiões também. Então, China e Paquistão tipo, são meio aliados para combater com a Índia. Então, desde sempre, Paquistão e Índia tiveram conflitos juntos e China sempre ajuda o Paquistão. Quando China e Índia têm problemas, Paquistão ajuda a China. Porque China e Paquistão não têm disputas territoriais, mas ambos os dois países têm problemas com fronteiras com Índia, né? E outra coisa, chineses continuar a investir em muitos projetos em Paquistão, incluindo um projeto, um porto na China que chama Guardar, que a China alugou esse porto de poder transportar petróleos de Golfo de Pérsia, né? Que são países meio tipo ricos em petróleo, né? Como Kuwait, né? Arábia Saudita, né? Para conseguir chegar desses óleos, desses recursos para a China, Paquistão geograficamente é muito perto desses países no Oriente Médio, então construir um porto de lá consegue beneficiar ambos os países. Para o Paquistão consegue acessar o petróleo muito facilmente e para a China de Paquistão já arrumar um cano, né? Passa o país já entra direto à China de terrestre, aí não precisa transportar desses recursos de longe, né, de barco por muito tempo. Então, por vários motivos, né? E também Paquistão sempre sendo fiéis com China e China também trata Paquistão bem, né? Quando o Paquistão tem problema, a China ajuda. Quando a China tem problema, ou China no político no mundo às vezes está em lugar meio sendo atacado, criticando por outros países, o Paquistão geralmente sempre fica do lado com a China, né? Então por muitos anos é assim, 10 anos 60 era assim, né? Segundo país seria às vezes disputado, mas eu acho que é Rússia em geral, mas mesmo a gente está na Rússia tendo essa guerra de Ucrânia, muitos países estão criticando a Rússia, mas a China é um dos poucos países que não falam muita coisa, né, sobre a Rússia. Não estou falando que guerra é bom, claro, mas a China sempre queria acalmar a situação, né? A China sempre acha que guerra não é o melhor jeito de resolver uma coisa. Então, a China sempre não queria ter guerra com ninguém, né? Então, queria desenvolver economia e tudo. Mas China e Rússia continuam sendo bons amigos, né? E, geograficamente, nós temos muitos territórios no leste da Rússia com o norte da China, né? São juntos. E historicamente a China como aprendeu muita coisa com a União Soviética, que era grande parte da Rússia antigamente, né? Que era comunismo.
Rússia, antigamente União Soviética, ajudou muito a China quando a China era pobre em anos 40, 50, 60, em tecnologia, né, e ajudar em muitas coisas, em ajudar sistema de saúde, né, até ajudou a China a construir novas casas, apartamentos, muitas coisas. Então, tem essa história, né, entre dois países. E mais agora, com guerra na Ucrânia, a Rússia está procurando amigos que têm muito poder. Então, a China agora cresceu muito, então está tendo mais poder no mundo. Então, a China e a Rússia são cada vez mais aliados, também por causa dos Estados Unidos, né? Então, quando Estados Unidos e países oeste na Europa, tipo NATO, né, são aliados juntos, geralmente é contra a Rússia e China. Então, às vezes esses dois países se sentem um pouco ameaçados às vezes, então esses dois países ficam juntos bastante. Mas também pessoas, né, a gente somos amigos também, né, politicamente também são bem aliados, então pessoas geralmente aprendem coisas positivas de outro país. Mesmo antigamente a gente tinha conflito, né, entre dois países, mas agora a gente não pode sempre olhar o passado, então temos boas relações também. E terceiro país, eu acho que pode ser, antes eu pensava de Coreia do Norte, né, mas Coreia do Norte, assim, chineses na verdade não importa muito Coreia do Norte, como um país muito demais pequeno e sempre causava problema, né, chutava míssil. Últimos anos, a sensação dos chineses não é como antes gostava do Coreia do Norte, porque a China sempre ajudava o Coreia do Norte e Coreia do Norte quase não fazia nada para a China. Então não coloco mais a Coreia do Norte segundo eu, né? Então coloca a Sérvia. A Sérvia na Europa, mesmo um país pequeno e longe, mas antigamente era Iugoslávia. Então também era um país de comunista, né? Então a China sempre teve boas relações com esses países antes comunistas, né? E Sérvia, mesmo sendo um país muito longe da China, mas nós dois temos boas relações, né? E desde o Covid, tudo isso aqui, Sérvia sempre ajudava a China, e politicamente no mundo sempre ajudava a China, e nós dois países desenvolvem muito turismo e não precisa visto para cidadãos em ambos dois países. E eu fui para a Sérvia também alguns anos atrás. Era um país muito lindo, pessoas são simpáticos, eu gosto. Depois, eu acho que um país que seria Singapura. Isso é interessante porque é um país que tem mais do que 70% descendente chinês. Então, claro que esses dois países têm muita coisa em comum culturalmente, tudo isso aqui. Singapura tem muita história, né, com cultura chinesa, né, por causa dos imigrantes que trazeram e construiu esse país pequeno, né, micro-estado, podemos dizer. E então, mesmo Singapura é um pequeno país, mas ele desenvolveu muito rápido. E muitos chineses querem morar em Singapura, porque ainda Singapura muitas pessoas falam mandarim perfeitamente. E também em Singapura vejo que China como um grande partner, né, tipo amigo, né, na Ásia, e também desenvolveu muito rápido. Os dois países vendo muita oportunidade de trabalhar juntos, né? Eu acho que está mais por causa dessa história, né? E sangue, são juntos, como chineses, muitos pessoas de Singapura. Nós temos boas relações e é isso. E quinto, né? Eu posso dizer que é Tailândia. Também um país na Ásia, que todo chinês conhece também, porque é um lugar de passar férias para chineses. Sempre vai para fora, chineses gostam de ir para Tailândia,
Porque é perto e também barato e gostoso e não precisa visto, né? Então muito fácil de visitar a Tailândia. E tailandês gosta de turismo, então chineses é um grande alvo para eles. E por isso os tailandeses gostam da China, porque chineses vão lá gastar, né? É como, não é um bom exemplo, mas é quase como americanos, né, vão para Cancún, para México passear. É tipo chineses vão para Tailândia, é quase o mesmo sentido. Sobre 5 melhores amigos para a China, não são, claro, não são definidos, mas como eu, chinês, e eu acredito que muitos chineses também pensam isso. Ok, é isso. Espero que você goste e até o próximo. Obrigado, tchau.